E no dia 14 de dezembro, agora que é o segundo domingo do mês de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Nós não poderíamos deixar passar, né, para compartilhar algum conteúdo com vocês. Então eu tô aqui com algumas Bíblias, né, no qual eu quero compartilhar com vocês. A gente tem essa daqui, que é a King James, tá? Vou falar um pouco dela para vocês. Nós temos também a Bíblia do Expositor, tá? Eu quero também falar um pouquinho da Bíblia NTLH, que é a linguagem tradução de hoje. Todos os estudos que a Escola Bíblica Casa de Zadok faz, os estudos bíblicos, a gente tem as Bíblias como base para todos os estudos, tá? Nós fazemos estudos procurando em várias linguagens, procurando as palavras-chave, as palavras originais. É muito importante você aprender não só procurar qual é a origem daquela palavra, seja no grego, no hebraico ou no aramaico, onde a Bíblia foi escrita, o seu idioma original, para que você possa ter uma noção de qual palavra foi descrita e qual é o sentido dessa palavra. É muito importante não termos versículos isolados para que eu faça um estudo ou uma pregação, ou até mesmo um devocional. É muito importante que você faça esse devocional lendo o capítulo completo, se possível, um capítulo antes e um capítulo depois, para que você entenda o contexto no qual foi escrito, para quem aquele texto foi escrito, qual era o tempo, qual que era o contexto histórico, o que era costume da época e o que Jesus ou os profetas que escreveram aquele texto queriam passar de lição, de ensinamento. Por isso, essa Bíblia aqui, que é a Bíblia do Expositor, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês estarem vendo junto comigo. Ela é uma Bíblia muito importante. Você vê que ela é mais grossa, tá vendo? Por quê? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na câmera, mas se vocês derem uma olhada, eu tenho o texto, né? E logo abaixo de vermelho eu tenho a descrição desse texto, um explicativo desse texto, para que quem está lendo consiga entender melhor. Vou pegar aqui um texto para vocês terem uma noção. Vamos pegar aqui um texto. Eu gosto muito de Filemon. Nós fizemos um estudo recentemente sobre Filemon. Vou pegar Filemon de exemplo. Você consegue abrir aí na sua Bíblia Filemon? Vê se você consegue abrir. Filemon tá lá, depois de Tito, Filemon, aí vem Hebreus, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas aqui eu tenho o texto escuro, que é o texto da Bíblia. E o texto vermelho, ele é um texto explicativo. Então, essa Bíblia, ela vem versículo por versículo explicado, tá? Então, se você tiver uma Bíblia, você pode abrir no livro de Filemon. Diz assim, Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Esse é o versículo 1, o iniciozinho de Filemon. Em vermelho, ele vai me dar uma explicação, dizendo assim: embora na prisão em Roma, Paulo se considera um prisioneiro de Cristo e não de Nero. Então, na primeira frase, o primeiro versículo, Paulo se apresenta na carta de Filemon como prisioneiro de Jesus Cristo. A história, né, nos conta que, na época, Nero tinha mandado prender Paulo. Só que Paulo escreve a carta de Filemon declarando para Filemon que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo reconhece que apenas com a permissão de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, como dono da sua vida, poderia permitir ele ser preso. Então, Paulo reconhecia que ele só estava ali porque Jesus Cristo permitiu
e não apenas porque Nero mandou. Até porque um cristão, ele crê que tudo aquilo que acontece na sua vida, ele acontece por conta da permissão de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a continuidade do versículo, né? E o irmão Timóteo. Então, ele me dá em vermelho, tá? Parênteses. O jovem apóstolo se encontrava com Paulo em Roma nessa ocasião. Então, a própria Bíblia explicativa, ela me informa o por qual motivo Paulo descreve que Timóteo estava com ele lá. Na continuidade do versículo, ele diz: ao amado Filemon, nosso cooperador. Parênteses, tá? A parte vermelha me explica. Essa pessoa era um homem de certa posição e riqueza e havia se convertido sobre o ministério de Paulo. Então, a história me conta que Filemon era um homem que se converteu em uma das missões de Paulo, em uma das viagens, e ele era um homem que possuía riquezas e que fez da sua própria casa uma igreja, um local de oração para a época. Então, a Bíblia explicativa, expositiva, ela me dá essa descrição, versículo por versículo, tá? Então, essa daqui é uma Bíblia de estudo, tá? Estudo do expositor. Muitos que fazem sermão, pregações, devocionais ou ministram escola bíblica dominical costumam utilizar uma Bíblia de estudo para isso. Eu, particularmente, já recomendo que todo cristão, ele tenha pelo menos uma Bíblia de estudo para que ele possa se aprofundar no seu devocional. Por quê? Porque quando nós estudamos a Bíblia, por mais que nós venhamos... Bárbara, eu leio um capítulo por dia todas as manhãs. Por mais que eu leia apenas um capítulo por dia, eu preciso entender o que eu tô lendo. A Bíblia, ela passa a ser somente um livro se eu não tenho ferramentas para entender o que eu estou lendo. Logicamente que você sempre, todas as vezes que você for ler, estudar a Bíblia, você pare um minuto, um instante, ore a Deus, porque nós cremos que Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos ensinar, para estar conosco até os fins do tempo. Porque é isso que a Bíblia diz: deixarei para vós o Consolador até que eu volte. Então, Jesus, deixando o seu Espírito Santo, nós oramos pedindo: Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, perdoa os meus erros, Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Nesse momento, Espírito Santo, vem me ensinar. Abre os meus olhos, os meus ouvidos, que eles estejam atentos à tua voz. Que o Senhor me dê sabedoria. A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria para o Senhor e o Senhor atendeu. Então nós temos essa autonomia de antes de todo e qualquer devocional, leitura bíblica, estudo, você pedir para Deus para que Ele possa te dar sabedoria e entendimento do que você está lendo. Porque senão nós acabamos ficando como muitas pessoas que fazem estudos, que leem a Bíblia, tiram versículos do contexto, não entendem ou entendem errado e acabam pregando coisas erradas, né? Você já viu algumas pessoas que acabam distorcendo aquele versículo por falta de conhecimento, tá bom? Então, continuando, essa Bíblia aqui, ela é a segunda edição revisada, tá? Que a gente utiliza aqui na Escola Bíblica, que é a de 2015. Ela é traduzida das línguas originais, tá? E com outras traduções anteriores também. Ela é uma das minhas preferidas, não tem como. Eu gosto muito de fazer estudo para a linguagem de hoje, para um entendimento melhor para as pessoas. Nós utilizamos também essa daqui,
Você vai ver a pastora Nayara, você vai ver eu, em algumas pregações, oportunidades, a gente sempre tá utilizando essa Bíblia, tá? Porque ela é uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Essa aqui é no ano de 2000, tá? Eu vou te dar um exemplo de texto, vamos lá, de texto com ela, tá? Vou ler o início de Filipenses. Então, se você tem uma Bíblia próxima a você, abre lá no capítulo 1 de Filipenses, que eu vou te mostrar qual é a diferença dela. Ela é uma linguagem mais acessível. Então, você que tem um filho em casa, você que tem um novo convertido, você que se batizou agora, você tem curiosidade, nunca leu a Bíblia, tá com vontade de ler, de entender a Bíblia, eu recomendo você comprar ou baixar. Hoje tem vários aplicativos que você consegue baixar essa versão da Bíblia, que é a versão na linguagem de hoje, para você conseguir estudar aí a Bíblia. E ela vai te dar o quê? Na Bíblia, em alguns livros, por exemplo, principalmente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, que são os primeiros livros da Bíblia, os canônicos, as medidas, a medida da arca, a medida do templo, te dá algumas... Mateus te dá, por exemplo, moedas da época. Então, ele te dá já a tradução dessas medidas. Em vez de estar na linguagem da época, ele já está traduzido para a linguagem de hoje. Então, fica muito mais fácil você entender, tá? Então, Filipenses 1 diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Então, você vê que ela tem uma linguagem, né, muito fácil. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma... Vou colocar aqui a parte de... da arca, deixa eu ver aqui. Vamos em Êxodo. Então, essa daqui, ela é muito mais fácil. Aqui, ó. Êxodo, capítulo 36, ele começa a dar as medidas da construção da tenda. Então, ele diz assim, Êxodo, capítulo 36, versículo 8. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Então, ele te dá as medidas muito mais fácil. Por exemplo, eu vou pegar essa daqui, que é a King James, para você ver, ó, Êxodo, capítulo 36. Êxodo, capítulo 36, versículo 8. Êxodo, capítulo 36, versículo 8. Os artistas mais talentosos e habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra levantaram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, com figuras de querubim bordadas sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1,80 m de largura. Então, ele vem dando medidas em centímetros e vem dando as cores de púrpura, escarlate, as medidas. Então, essa Bíblia para a linguagem de hoje, tá? Para quem se converteu agora, para um jovem, para quem se batizou, para quem nunca leu a Bíblia, ela é muito boa. Logicamente, se você acha mais fácil, você também pode utilizar ela. Essa daqui é a King James de estudo, tá?
King James de estudo. A de estudo, essa é uma edição comemorando os 400 anos da King James, tá? Ela vem uma tradução, que é a King James original de 1611. Essa daqui, ela veio, a impressão dela foi em 2023, tá? Ela vem assim, ó. Ela vem a Bíblia normal em cima e embaixo os comentários, tá? Então, ele te dá comentários, ele te dá versículos. Eu gosto muito dela, principalmente aqui atrás, ó. Que ele te dá explicativos, ele te dá mapas, ele te dá um cronograma de 31 dias com várias perguntas. Por exemplo, por que numa época de alta tecnologia como a nossa ainda é importante ler e obedecer um texto bíblico escrito há cerca de 3.000 anos? Então, ele te dá versículos no qual você pode fazer um estudo bíblico para você saber por que você tem que ler a Bíblia, né? Porque é importante que você leia. E aí, ele vem fazendo a concordância, ó. Ele tem concordância nele. Ele tem, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar os mapas. Tem um SOS bíblico aqui, ó. Ele te dá os mapas com explicativos. Muito bom. Essa daqui, ela já é mais complicada para um novo convertido, tá? Para quem tá começando a ler a Bíblia agora, para quem tem dificuldade na leitura, na interpretação, essa é mais complicada. Eu te recomendaria essa para começar. E se é a primeira Bíblia de estudo, essa daqui é ótima para ser a primeira. Essa daqui é só quando você já tá caminhando aí há um tempo para você não se perder nos seus estudos. Tem um livro que a pastora Nayara utiliza muito para pesquisa, né, para base. Eu gostei muito dele. É Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico. Essa aqui é a 7ª edição. Ó. Ele te dá todos os livros da Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Por exemplo, o livro de Jó, ó. Ele me dá uma síntese do livro de Jó, ele me dá o autor e a data, ele me dá as teses, as partes principais do livro de Jó, e ele me dá um resumo de conclusão do livro. Então, para cada livro, ó, ele é só sobre isso, Êxodo, sobre a síntese, o autor, a data e um resumo dos livros. Ele é muito interessante de você ler, de você aprender a fazer aí um estudo. Bom, como a gente tem ainda mais umas 5, 6 bíblias aqui diferentes para mostrar para vocês, e por último eu vou mostrar uma bíblia que a gente tem também, que é a Bíblia Católica, e as diferenças dela. Nesse mês de dezembro, a gente vai tentar fazer estudos para você nos canais, todos os canais que tem, a gente vai colocar estudos a respeito da Bíblia. Então, eu vou pedir para você comentar nos vídeos dúvidas que você tem a respeito da Bíblia, sobre quais são as veracidades da Bíblia, o que você tem de dúvida, as dificuldades que você tem de leitura. Eu ainda vou gravar mais umas 2 lives, porque a gente tem mais umas 10 bíblias aqui para mostrar, bastante. Então, eu vou mostrando todas, e aí vocês vão mandando as dúvidas, que a gente vai focar nesse mês, nesses primeiros 15 dias, falar sobre a Bíblia, tá? Lembrando que é em comemoração ao Dia da Bíblia, é o dia 14 de dezembro, é o 2º domingo do mês de dezembro, ele é o Dia da Bíblia. Então, a paz do Senhor para todos vocês. Muito obrigada por terem participado dessa live e que seja a primeira apenas de muitas, viu? Deus abençoe a todos.